Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série Decisões. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você neste momento. Hoje nós vamos falar do tema a perseverança. E o personagem central nosso dessa 13º dia aqui é Jó. Jó, veja, a palavra de Deus diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, os caminhos de Jó. Não existe um homem que sofreu tanto, que lutou tanto, que perdeu tudo, mas ele continuou perseverando. Um homem que a própria família, os próprios amigos, viraram as costas para com ele. Achavam que ele estava daquela forma porque ele havia pecado. A própria esposa vira para ele: amaldiçoa teu Deus e morra. Disse para ele, mas ele perseverou, ele escolheu perseverar, confiar-se em Deus. Não é sobre como você enfrenta, mas é como você vai para cima dessa batalha, em quem você confia. A sua decisão hoje vai determinar o seu amanhã. Deus, ele vê a sua fidelidade e honra a sua perseverança. Esse é o nosso Deus. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essas características, o próprio Deus fala de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava de mal. Um homem que o nosso próprio Deus o avalia. Então, ele era temente a Deus, ele era abençoado. Imagina um homem que tinha tudo, um homem que ele tinha todas as riquezas, considerava um dos mais ricos da sua região. Contudo, em um curto período de tempo, em poucos momentos, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua família, ele perdeu sua saúde, ele perdeu tudo. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a confiança em Deus. Isso, ele não perdeu a confiança em escolher confiar-se em Deus. A dor dele foi tão intensa que até a sua esposa, a esposa dele, sugeriu a ele que abandonasse a fé dele, que ele morresse. Os seus amigos, imagina, as pessoas que poderiam apoiar Jó, acusavam ele justamente e aumentando ali ainda mais o seu sofrimento. Veja que apesar de tudo isso, apesar de todo o sofrimento, ele tomou uma decisão extraordinária. E nós devemos aprender com Jó, com essa decisão que ele teve. A decisão de permanecer confiando em Deus. Ele permaneceu confiando em Deus. Ele não compreendia tudo o que ele estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo porque ele estava sofrendo daquele jeito. Não possuía respostas para suas perguntas, para as perguntas que com certeza havia dentro dele. Mas ele escolheu permanecer firme. Veja que a perseverança de Jó não significa ausências de lágrimas ou questionamentos. Ele chorou, ele lamentou, ele expressou a sua dor, porém ele nunca abandonou a confiança no nosso Deus, no nosso Senhor. Por mais que o sofrimento, a luta venha, nós aprendemos com Jó de nunca abandonar a nossa perseverança em Deus, a decisão de perseverar. E o final da sua história, final da história de Jó, Deus restaurou-lhe a sua vida, concedeu-lhe ainda mais do que ele possuía antes, por mais que ele perdeu tudo, perdeu sua família. Veja que a perseverança é uma das decisões mais difíceis, porque ela exige continuar acreditando que quando tudo parece não mudar, mas Deus está olhando e pode mudar a história. Porque esta é a história desse homem, a perseverança que ele teve. Veja que ele, em Tiago, vai dizer para nós sobre a perseverança. A perseverança diz assim que bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Isso aqui é a decisão. Isso aqui é Tiago, o irmão de Jesus, dizendo para nós que bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta a tentação, que suporta toda isso aí, fugir da aparência do mal. Em outros versículos vai dizer, são escolhas que nós devemos fazer, são decisões, é a perseverança, é o propósito, é a vida eterna.
Em outro versículo, Romanos, no livro de Romanos, vai dizer para nós que, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir a paciência, ou seja, as lutas, dificuldade, vai produzir em nós a paciência. A paciência, a experiência. A experiência vai produzir em nós a fé, vai produzir em nós a esperança. A esperança que nós vai nos trazer, não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito de Deus que foi nos dado, foi nos apresentado. No livro de Hebreus, diz assim, a decisão da perseverança, Hebreus diz assim que, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que você venha alcançar a promessa de Deus, porque a fé, ela não é provada. A nossa fé, ela não é provada quando tudo vai bem, não. Mas quando tudo parece em ruínas, quando tudo parece destruído, aí que a nossa fé, ela é provada. Olha, não permita que a dor venha aí destruir a sua fé. Procure ouvir a palavra de Deus, procure buscar algo de Deus, a sua fé. Lembre-se de que Deus, o nosso Deus, o Criador, ele continua trabalhando e vai trabalhar, mesmo quando você não vê. Fala para Deus, Senhor, eu peço ao Senhor para fortalecer você nos dias difíceis. Se você está passando um momento difícil, fala, Senhor, me ajuda-me a permanecer firme quando não compreendo os teus caminhos. Peça a Deus. Peça a Deus para fortalecer você nesses momentos de dificuldade. Porque quem persevera nas provas, vai experimentar a fidelidade de Deus de maneira profunda. Quem persevera nas lutas, quem persevera nas dificuldades, você vai experimentar a fidelidade de Deus da maneira mais profunda, porque cada decisão, ela vai nos aproximar ou vai nos afastar do propósito de Deus. Porque as decisões, elas moldam um caráter, ela define destino, ela influencia famílias e constrói legados. Que você possa dizer que o futuro que você viverá hoje, o amanhã, ele está sendo constituído. Ele está sendo constituído pelas decisões que você toma hoje diante de Deus. Quais as decisões que você toma hoje diante de Deus? Quem persevera nas provas, se você está passando prova, persevera, luta, Deus vai te responder. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha dar força para essa pessoa possa perseverar, possa lutar. Mesmo que ela esteja passando momentos difíceis, de lutas, dificuldades, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, ela esteja com cada um, Pai. Pai Todo-Poderoso, é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela venha estar com você.